Olá, estou aqui de volta agora para dois vídeos dessa semana. Eu vou dividir em duas partes, para não ficar muito longo, de mais um assunto polêmico em relação à música, que há muito tempo eu já estava querendo falar, e principalmente eu que sou muito ligado nessas duas linguagens, né, da música, e não faço nenhuma distinção e não tenho nenhum preconceito em relação a juízo de valor em se tratando da questão da música como uma arte, em primeiro lugar, né? Deixando de lado também um pouco o lado do entretenimento, né? Que também faz parte, mas focando na música como uma linguagem artística, né? Então, que é a questão das diferenças da música clássica e da popular. Aí, eu ultimamente eu estou evitando usar o termo erudito. Eu usava muito o termo erudito, eu falava música erudita, e eu estou parando com isso porque isso é uma coisa que a gente pegou essa herança cultural do nosso país, o Brasil, que é um país subdesenvolvido, assim como todos os países, né, da América do Sul, América Latina, né, em geral, e que a gente herdou isso, né? Que a gente fala muito aqui, a gente não fala música clássica, fala música erudita, né? Mas só que todo o resto do mundo, principalmente os países de primeiro mundo, países mais desenvolvidos economicamente, eles não falam música erudita, eles falam música clássica. Aí tem gente que pode dizer também, mas clássico também não seria o termo certo, porque clássico vem do classicismo. É um período, né? E aí a música clássica seria a música feita pelos compositores daquele período, o período clássico. Ou seja, a música de Mozart, Haydn, etc. Mas a palavra clássico, ela tem dois sentidos, né? Tanto a música de um período clássico, é verdade, mas a palavra clássico, ela tem a ver com aquilo que, como eu já até foquei isso, falei em alguns outros vídeos, aquilo que já passou pelo teste do tempo, né? E, e se tornou algo atemporal, né? De relevância artística, histórica. E aí é chamado de clássico, é um clássico, como no cinema, por exemplo. Esse filme é um clássico, né? Então tem a ver também com isso. Tanto que já vários outros tipos de música que não são considerados acadêmicos, né? Ou formais, né? Naquela linha mais formal, nós temos várias músicas que há pessoas que consideram música clássica, mas nesse sentido, né? Porque da importância por terem se tornado atemporais, terem passado pelo teste do tempo e serem aprovadas, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que dar um termo, né, a essa música. E aí eu prefiro falar música clássica do que falar música erudita. Ou também música de concerto, né? Alguma coisa assim, né? Porque a palavra erudito é que nem a palavra intelectualidade, né? Muita gente confunde as coisas, né?
essas palavras erudito, intelectualidade, alguma coisa assim desse tipo, muita gente talvez associa a algo pedante ou algo de algum tipo de arrogância, assim, de maneira até pejorativa, né? Mas, na verdade, tanto intelectualidade e principalmente erudição, né? Tem a ver com conhecimento, só isso. Ter muito conhecimento. Uma pessoa, por exemplo, que é muito graduada em história universal, por exemplo, podemos dizer que essa pessoa é um erudito sobre esse tema. Da mesma forma, por exemplo, um jornalista também, bem graduado e já experiente na carreira e que tem muito conhecimento, muita intelectualidade, podemos também dizer que ele é um erudito, né? Porque tem muito conhecimento. Uma pessoa universitária, uma pessoa graduada mesmo, ela tem todo aquele conhecimento, então ela se torna um erudito. Apenas isso. Não é questão de arrogância ou da pessoa ser metida ou alguma coisa assim. Não. Essa coisa da arrogância e até do pedantismo, isso aí tem a ver com aí sim, eu falo da questão do preconceito, que é o que também eu vou tratar aqui nesse vídeo. Aí sim, quando aparece o preconceito gratuito, né? Preconceito mesmo, né? Que a pessoa não tem intimidade nenhuma com aquele tema, a gente percebe isso, e ela já julga aquilo, ela já condena aquilo sem ter essa intimidade. Então aí é a questão do preconceito, e aí sim aí entra a arrogância. Que a pessoa ela se acha, ela tem o direito, né, de até ofender ou diminuir, né, alguém ou algum movimento ou algum estilo, simplesmente porque ele ele pensa ou ele acha, né, que aquilo é menor, que aquilo vale menos, por causa do preconceito, porque não conhece aquilo com profundidade. E quando a gente não conhece nada com profundidade, nós vamos sempre ser tendenciosos e preconceituosos na questão de julgar aquilo, né? Mas, enfim, é isso, né? Então, é por isso que eu prefiro usar o termo música clássica. Aí, para a gente começar a, a questão da gente pensar devagar aqui, né, sobre esse tema, eu queria começar lembrando algo que aconteceu comigo, um fato, e até de algo assim que talvez não tenha nada a ver com música clássica, que eu estava assistindo um capítulo de uma novela, curioso, uma novela antiga. Tinha a TV a cabo e estava naquele canal Viva, né, da Globo, que passa produções da Globo antigas, né, e principalmente novelas. E aí eu lembro que a minha mãe já falecida, né, recentemente, né, falecida, e ela
estava bem, né, nessa época, né? Não estava ainda doente, né? E ela adorava assistir essas novelas antigas, né? E estava passando uma novela chamada Água Viva, do autor também já falecido, Gilberto Braga. E eu estava assistindo, passava na hora do almoço, a gente tinha acabado de almoçar, e aí eu me deparei com uma cena que eu fiquei assim meio pensando assim, como pode isso? E fiquei revoltado, né, com aquilo. Porque eu penso assim, como pode artistas, né, ou uma pessoa, a própria pessoa que escreveu a novela, né, o Gilberto, que acredito eu, era um cara assim culto, era um cara que tinha um certo conhecimento, né, vários temas da vida, tanto que escrevia histórias, né, de ficção, telenovelas, né? E aí nessa cena tava a Beth Faria, a atriz Beth Faria, que era a protagonista, e tava a Glória Pires bem novinha, uma adolescente da época, e a personagem da Glória Pires estava ouvindo uma música sinfônica do compositor Richard Wagner, que o pai dela ouvia muito música clássica e ela herdou esse gosto, essa coisa de também apreciar música clássica. E era um famoso trecho da ópera, um trecho instrumental ali da ópera dele, Tristão e Isolda, né? E um trecho assim, bem assim, introspectivo e bem assim, profundo, dramático, né? Até com um certo melodismo, mas bem assim, dramático. E ela estava ouvindo aquilo e a personagem da Beth Faria achou aquilo o cúmulo. Ficou e ainda deu uma bronca na personagem da Glória Pires. E deu até fez até um discurso para ela ali, como se dando um sermão, né, nela, dizendo que como pode isso, uma garota dessa idade, né, como você, tão novinha, que deveria estar curtindo a vida, se divertindo, ouvindo música clássica. Isso não pode, isso aí, uma coisa está errada. Dando a entender que ou ela está depressiva, alguma coisa assim, não é normal isso. Ainda falando assim, eu na sua idade, eu gostava era de rock and roll. Eu curtia a Jovem Guarda, que ela era já uma mulher de meia idade, né, mais ou menos, né, já com uns 40 e poucos, né, na novela. E falando que ela curtia Bill Haley e os seus cometas, e jamais ela ia ficar enfurnada no quarto ouvindo música clássica. E ainda falou que ela deveria, na sua idade agora, você deveria estar ouvindo um disco do Pink Floyd. E aí eu achei também mais curioso ainda, né? Quando ela falou que ela deveria estar ouvindo um disco do Pink Floyd. Então aí depois dessa cena eu fiquei pensando, porque eu ouvia muito música clássica, já né, nessa época, né? Isso aí já tem mais de 10 anos, né? E, e eu ficava pensando como é que pode, né? A que ponto chega, né? O preconceito, né? Que existe, né? Somente aqui no Brasil, né? Sempre existiu com a música clássica, né? Ou com música sinfônica, né? Então, a ponto de as pessoas não
um caso, um personagem de uma novela tal, mas isso existia mesmo, tinha gente assim. A ponto de achar que é algo de outro mundo. Um adolescente, como no caso da personagem da Glória Pires, estar ouvindo uma música clássica. E isso mais impressionante por ser um texto do Gilberto Braga, né? Que um autor que, penso eu, a não ser se ele quis realmente passar essa coisa do preconceito. Talvez ele, pode ser que ele quis fazer uma cena, sim, porque ele presenciou isso. Talvez ele mesmo apreciava, né, ouvia muito música clássica, e ele presenciou isso. Pessoas achando estranho uma pessoa apreciar a música clássica. E ele quis fazer essa cena nessa novela. Né? Então, talvez tenha também esse outro lado. Mas isso. Aí depois eu comecei a questionar várias coisas através dessa cena, né? Dessa novela. Que o que eu achei assim bem assim curioso, né? É a personagem da Beth Faria estar falando para a personagem da Glória Pires que como pode uma garota da sua idade ouvindo música clássica? Ela deveria estar com os amigos dançando ou curtindo uma, uma disco music, alguma coisa assim, né? Primeira coisa, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque o fato de você, no caso ser um adolescente, ou de pessoa de qualquer idade também, ter o seu momento de se divertir e também com os amigos, de sair ou de. E também de ouvir música para se divertir, não há nenhum problema nisso. Você ouvir música pop, ouvir até, como naquela época, né, que estava já ainda. Essa novela é de 1980, né, se não me engano. Estava ainda aquela coisa da disco music, né, ainda em efervescência, né, já decaindo, mas ainda estava um pouco. Né? E a pessoa ir se divertir e dançar, quem gosta, ou ouvir música em casa também para se divertir, música de entretenimento, música sem preocupação artística mais elevada, né? Despretensiosa, né? Música para descontrair, né? Mesmo. E isso também é muito importante na vida das pessoas. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ao mesmo tempo ela pode também ter o seu momento de apreciar uma música bem mais séria, ou uma música de uma maneira que tenha essa profundidade artística, né? Que ali não está, ela não está querendo se entreter ali, ela quer outra coisa, uma outra proposta, né? Então eu acho que já começou errando aí, né? Nesse quesito, porque uma coisa não invalida a outra. Talvez aquela garota, né? Personagem da Glória Pires, naquele momento, ela estava querendo uma outra proposta, uma música ali. Ela não estava querendo um entretenimento apenas. E aí depois, quando ela saía com seus amigos, ela ia se divertir, como qualquer garota adolescente normal, principalmente daquela época, né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então já foi uma coisa equivocada nessa parte, né? Isso aí. E aí eu também achei curioso ela ter citado a banda Pink Floyd, né? Falando que ela deveria ouvir o Pink Floyd. O curioso é que o Pink Floyd, apesar que eu nunca achei isso, né? Eu não considero o Pink Floyd uma banda de rock progressivo, né? Mas muita gente considera, né?
Mas ainda assim, o Pink Floyd, os seus membros, né, tinham uma certa cultura musical. Tanto que eles faziam um rock mais experimental, né? Algo que é até curioso, que conseguiu atingir o mainstream, né? E algo fora da caixinha, que coisas assim experimentais, coisas que não eram muito populares, né? Principalmente ali pro pessoal que curtia, no caso, disco music ou aquele rock and roll, né? Mais do estilo dos Rolling Stones, por exemplo, né? E o Pink Floyd fazia um rock mais espacial ali e meio experimental, né? Também, né? E os seus membros, né? Como, por exemplo, o Roger Waters, o David Gilmour, e acho que principalmente o falecido Richard Wright tocava teclados ali, eles tinham uma certa bagagem musical ali. Então, com certeza, eles ouviam muito jazz, muita música instrumental, e eles conheciam música clássica, eles ouviam música clássica. Com toda certeza. E, ou seja, ela mesma estava dizendo que a garota deveria ouvir uma banda que os próprios integrantes dessa banda ouviam música clássica. E a própria música que eles faziam era uma música também que buscava algum tipo de profundidade artística, ainda que ela atingiu o mainstream, né? Mas havia uma preocupação em não querer que apenas os jovens ouvissem aquela música apenas para se entreter, né? Então, outra coisa também curiosa aí. Então aí, e uma coisa que me chama a atenção também é que a música que ela estava ouvindo, a música da a personagem da Glória Pires estava ouvindo, era uma música bem solene, bem dramática, de um trecho de uma ópera, né? Do Richard Wagner, até um compositor que eu sempre tive muita dificuldade, eu não aprecio a obra dele e respeito muito a sua importância na história da música, mas ela poderia, por exemplo, estar ouvindo um outro tipo de música clássica. Aí eu imagino, e se ela estivesse ouvindo, por exemplo, o Rhapsody in Blue, do George Gershwin? Ou se ela estivesse ouvindo, um outro exemplo, o Concerto de Aranjuez, principalmente o seu primeiro movimento, que é bem para cima, bem animado e divertido. Assim como também o Rhapsody in Blue do Gershwin é uma música também divertida. Bem para cima. E é música clássica. Então aí outro também preconceito que é o da generalização, né? De achar que música clássica é só música triste ou chata ou enfadonha ou sempre escura, alguma coisa assim. E isso é uma coisa totalmente equivocada, porque existe música clássica de tudo quanto é estilo, de tudo quanto é estética, e não existe nenhum decreto que para uma música ser clássica, para a pessoa fazer uma música sinfônica, a música tem que ser séria ao extremo, dramática ao extremo, escura ao extremo. Não. Até porque se fosse assim, não seria música clássica. Aí todo mundo ia fazer ou música fúnebre, ou música que seria denominada como música, então, dramática, né, no caso. E não é assim, né? Então aí o que eu falo do preconceito que chega ao lado de uma ignorância mesmo, né, aí, no caso, né? Tamanha ignorância, né? Dos personagens ali. No caso do personagem da Beth Faria ali, né? Da novela, né?
talvez ela mesma não concorde com aquilo. Ela, como atriz, ela tinha que fazer o seu papel ali, né? Interpretar, talvez depois que ela fez a cena, ela mesma não concordasse com aquilo que a personagem falava. Também pode acontecer isso. Mas agora, eu usei esse exemplo, e agora eu vou usar um outro exemplo também, que é de um vídeo que eu vi no YouTube recentemente, que me chamou a atenção também, do canal Musicalia, que é um canal que fala de MPB, né? Música popular brasileira, canções e tal. E que tem muita coisa interessante lá, que eu já vi várias coisas ali de canções que eu achei muito interessante, que é o Juscelino, chama Juscelino, né? O dono do canal ali, o que apresenta. E aí ele foi discutir essa coisa, né, das diferenças de música clássica e música popular, questão polêmica, e ele colocou um vídeo do Brasil Paralelo, um vídeo em que aparece essa discussão polêmica e aparece um pianista, Álvaro Siviero, um pianista já bem graduado e um cara já conhecido aí no Brasil, né? Pianista clássico. Só que é aquela coisa, ele é do Brasil Paralelo, então aí a gente já sabe que o Brasil Paralelo ele tem aquela ideologia, aquela coisa, aquele conservadorismo todo, né? E eles, por exemplo, eles não apreciam, eles não exaltam a música moderna, a música clássica moderna, contemporânea, e eles focam muito na música tradicional, né? Então existe esse conservadorismo aí, coisa que eu nunca concordei com isso, né? E independente de posição política, não é nem disso que nós estamos falando. Aí eu estou falando no sentido musical mesmo, né? Que isso daí a gente tem que separar do lado de ideologia política, né? E aí eu não acho legal você achar que a música parou no máximo ali no Debussy, né? E depois o que veio depois do Debussy não é mais música, ou vale menos, ou alguma coisa assim, aí isso eu já sou totalmente contra isso. Mas independente disso, aí, sobre esse vídeo, eu achei interessante, para dar alguns exemplos, que nos dois lados existe o preconceito. Veja que coisa. Uma certa ignorância de ambos os lados, tanto do lado do Juscelino, quanto do lado do Álvaro, do pianista. Aí o Juscelino aponta que o pianista ele é meio babaca porque ele se contradiz, né? Em vários aspectos. E realmente ele tem razão, porque o Álvaro Siviero, naquele vídeo que ele fala da música clássica e a música popular, ele se contradiz realmente o tempo todo, né? Isso chama muita atenção. E aí, o que mais que eu acho curioso desse pianista é que ele começa falando que não existe diferença entre a música clássica e a música popular. Então ele já começou mal. Ele não poderia começar pior o vídeo, porque ele falou uma grande bobagem. Porque quem foi que falou que não existe diferença entre a música clássica e a música popular? Claro que existe diferença. Em primeiro lugar, existe diferença sim entre a música clássica e a música popular. E quem fala que não existe, essa pessoa está falando bobagem. E em segundo lugar, qual é o problema de existir diferença entre a música clássica e a música popular? Eu não consigo entender isso. Qual é o problema disso?
É exatamente isso que é a graça, essa diferença mesmo. Por isso a importância das duas linguagens, por causa dessa distinção mesmo entre as duas. Então eu não consegui entender, ele já começou mal ali. Então ali o Juscelino já quebrou ele ali, né? Já é um ponto positivo para o Juscelino ali nesse ponto, que realmente existe diferença. Você falar que não existe, você está completamente equivocado e está falando até bobagem. Né? Existe diferença. Qual é a principal diferença? É a questão da formalidade de uma e da informalidade da outra. A música clássica, ela se caracteriza por ela ser uma música totalmente formal. O compositor, ele escreve aquela partitura e não há brecha para algum tipo de, digamos, interpretação pessoal, em que aí aparece o lado da informalidade, no caso da música popular, em que a pessoa que toca, ele pode colocar algo dele ali, ou pode tocar de maneira diferente. Né? Não. No caso da música clássica, isso não acontece. O compositor, ele compõe a sua obra e aí ele coloca na partitura, escreve tudo ali e ele não, digamos assim, não pode mexer nela. Tem que tocar ela do jeito que está na partitura, respeitando a partitura. Isso é a tradição, né, da música clássica. E no caso aí, esse lado da tradição, eu acho importante ele não ser quebrado, porque precisa continuar existindo essa diferença, né? Porque isso é que é o grande barato mesmo. Isso é que é legal, né? Então aquela música, ela, no máximo, se algum artista, por exemplo, e aí da área mais popular, quiser fazer uma adaptação daquela obra, digamos, se o compositor ainda estiver vivo ou ainda não tiver no passado tempo lá de domínio público, né? Ele tem que pagar direito autoral, né? E aí ele pode interpretar a sua maneira, adaptar, né? Que alguns artistas fizeram isso, né? Isso, principalmente, né? Como a gente já citou ali, o rock progressivo, né? Umas bandas ali, né? Principalmente o Emerson, Lake and Palmer, né? Fazia muito isso, pegava temas, né? De música clássica, fazia adaptações ali à sua maneira, com instrumentos elétricos ali e tudo, mas aquilo se pagava algum direito autoral para poder fazer aquilo, né? Ou então aquilo que já era de domínio público, né? Que aí já estava livre da pessoa poder tocar da maneira, né? Como quisesse. Ou até com improvisações ali. E também acontecia isso no jazz, né? Por exemplo, aquele pianista Jacques Lussier, que ele fazia releituras de obras de Bach com improvisos jazzísticos. No caso, ele não pagava nada, porque Bach já estava, no caso, em domínio público, né? Já nessa época. Mas, no caso da música oficial clássica, que vai ser executada sob a estética, né? E aquela coisa institucional, né? No caso da música clássica, aí não vai haver alteração, vai se respeitar a partitura. E na música popular, no jazz também, né? Isso acontece. E na música popular cancioneira também. Aí não existe esse formalismo. No caso,
é uma coisa mais livre, existe uma liberdade. Aí que está a graça das diferenças, né? Porque a música popular ela proporciona essa liberdade do instrumentista, do artista. Ele não fica preso à partitura, né? Então ele pode tocar, fazer um improviso ali, tocar de maneira intuitiva vários trechos, né? Ele pode pegar uma música e colocar e dar a sua cara, né, a ela, o instrumentista, e às vezes mesmo ele não sendo nem um compositor, né, daquela obra, ele reinventa ela. Ele tem essa liberdade. E essa liberdade ela só é propiciada, só a música popular dá. Na música clássica você não consegue ter essa liberdade, né? Aí bem a questão, o que fica é a questão da do compositor, da identidade de cada compositor. E aí cada compositor, a originalidade dele, a própria identidade dele, o estilo próprio dele, é que vai ser a força daquela obra, né? Que vai fazer aquela obra ser tão interessante, tão rica, né? É porque ali não existe essa liberdade, né? Ali tem que respeitar totalmente a partitura. Então, ele começou mal, falando que não existe diferença, claro que existe, né? E não há problema nenhum existir essa diferença. Não tem problema. Aí os que falam que tem problema, aí são aquilo que eu falei, dos preconceituosos, né? Aí já é outra história, né? Aí veio outra questão, que aí. E aí veio o lado do Juscelino, que aí no caso aí, ele. Ponto negativo dele, aí no caso. Aí chegou a hora daí o ponto negativo ser dele. Que em algum momento se falou da diferença e falou da música escrita, né? E aí o Juscelino falou assim, a diferença é que a música clássica ela é escrita, né? E a música popular ela não é, ela é tocada de maneira totalmente intuitiva e o compositor ele compõe de cabeça tudo, né? Ele vai compondo a melodia, ele vai juntando as partes e grava e aquilo, né? Fica já na memória, não é escrito. Aí no caso aí é o Juscelino, né, do Musicalia, aí ele, aí no caso dele aí foi a vez dele de falar bobagem. Aí eu volto também àquela pergunta também. Quem foi que disse que a música popular ela não é escrita? Da onde tiraram isso, né? Porque da mesma forma como a música clássica ela é escrita, a música popular também ela pode ser escrita. É porque tem pessoas que não escrevem. Aí é outra coisa. Tem os músicos populares que não têm formação acadêmica e eles não escrevem. Eles tocam totalmente de ouvido, né? Mas aqueles que têm formação musical, acadêmica, eles escrevem a música. Então existe música popular escrita sim. Se você pegar aquele pianista Nelson Aires, por exemplo, grande pianista, que era da banda Pau Brasil, ele tem todas as composições dele são escritas. Existem as partituras delas. Se você pegar coisas também do César Camargo Mariano, tem partituras. Egberto Gismonti, que ele, apesar de ter uma formação, né, clássica, graduada, ele é um compositor de fronteira ali. Ele não é considerado um compositor acadêmico, é clássico. E ele tem obras totalmente escritas, partituras. E tem vários outros músicos que até de chorinho,
músicos que fazem música regional, e eles escreviam música, a música era escrita. Então, aí, no caso, houve um equívoco do Juscelino ali em dizer que dessa diferença, que a música clássica é escrita e a música popular não, não. A música popular, ela só não é escrita se o compositor não quer ou ele não sabe. Porque a música popular, principalmente a música popular qualificada, de profundidade artística, que tem qualidade técnica, elaboração, ela é escrita sim. Né? O que acontece é que na música popular existe a brecha, que na música clássica não tem. Que você pega aquela música e mesmo que ela tenha partitura, mas você não é obrigado a tocar exatamente como está na partitura, certinho ali. Você pode mudar alguma coisa, você pode fazer um improviso ali. Existe essa liberdade. Assim como no jazz, né? No jazz a mesma coisa, também tinha os músicos que escrevem, né, até hoje. Tem as partituras, mas eles improvisam. Um exemplo, certa vez eu vi naquele canal Arte 1, estava passando uma apresentação do pianista Chick Corea. E ele estava tocando obras dele, até Children's Song, né? A famosa série de peças de piano solo dele. E ele estava usando partitura. Ele estava tocando com partitura. Ele tocava também, sem partitura, claro. Ele foi um dos grandes improvisadores, né, da história da música. Mas ele também tocava com partitura. E ali ele estava tocando de uma maneira bem mais formal ali, com partitura. Então, essa história não tem nada a ver, não. Né? Aí, foi continuando o vídeo tal, o Juscelino foi comentando aí. Aí teve uma parte que aí vem o negócio da contradição, né? Desse pianista, né? O Álvaro Siviero. Que ele demonstra no vídeo que ele não vê, ele não acha que a música, ele não tem preconceito assim no cara, ele não acha que a música popular é menor ou é menos importante que a música clássica, ele dá a entender isso, né? Na verdade está querendo fazer uma média ali, né? E ele se contradiz o tempo todo. Aí quando ele vai falar, ele fala assim, aquela velha questão, né? Que subjetiva lá, que não define nada, fala de que existe a música boa e música ruim, né? Só que quando ele vai falar da música boa, a música que é boa, que eleva a alma, é papapá. Aquela velha história. Aí ele fala só da música clássica. Ele fala e só dos compositores bem tradicionais. Ele cita Mozart, ele cita Beethoven, Bach. É sempre aqueles compositores de sempre, né? Tradicionais. E a música boa, a música elevada, a música realmente importante, aí é sempre a música clássica, música acadêmica, e esses compositores tradicionais. E aí quando ele vai falar da música que seria a música ruim, a música que ela corrompe o ser humano, que ela não traz valores nenhum para o ser humano, aí ele vai falar de música sertaneja, ele fala da música sertaneja, né, universitária, lá, que é música popularesca, né, no caso, de massa. E fala até do pancadão, que é esse funk que não é funk aí, carioca, né, chamado pancadão. Então, aí, ou seja, ele não fala nada de a música boa e de elevação, que a música que edifica, a música relevante artisticamente, ele não cita nada de música popular. Nada. E aí, quando ele vai falar de música ruim, e aí ele só fala da música de massa, popularesca, do sertanejo e do pancadão.
Então aí nós percebemos que ele falou que não existe diferença entre música clássica e música popular. Na verdade, para ele, música relevante e música boa e que leva a alma é só música clássica, porque ele não falou nada, não citou nenhum outro exemplo de artistas populares, de música popular. E aí nós percebemos que ele conhece música clássica, embora seja muito conservador, porque ele faz parte do Brasil Paralelo, não teria como não ser. E ele não citou nenhum compositor moderno ali, né? Isso sempre os compositores mais tradicionais. E ele quis fazer uma média ali, né? E a gente percebe que ele não conhece música popular de valor. Isso fica claro ali. Ele não conhece música popular, porque ele não citou nenhum exemplo. Porque quem conhece, cita exemplos. Se ele conhecesse, ele teria citado algum exemplo. Tem Tom Jobim, ele falou. Ele poderia ter citado Pixinguinha, por exemplo. Ele poderia ter citado Ernesto Nazaré. Ele poderia ter citado o Hermeto Pascoal. Ele poderia ter citado o próprio César Camargo Mariano. Vários pianistas também, como ele, né? Compositores, cancioneiros também. Poderia ter citado. No máximo, ele lembrou do Chico Buarque ali, citando a banda, né? Tem uma parte ali que ele cantarola a banda, né? Acho que foi a única coisa que ele lembrou ali. E o resto, aí, dá a impressão que para ele, então, música boa é só a música clássica e o resto é música ruim. E aí a música ruim é a música de massa, o sertanejo e o pancadão. E música popular mesmo, de valor, ele não conhece. É totalmente ignorante, não citou nada, não conhece. Né? Aí nós percebemos o preconceito. Aí a contradição, né? Ele se contradiz o tempo todo, realmente. Juscelino tinha razão nesse aspecto. Mas aí vem a outra parte, que aí vem o lado também, que mostra que o Juscelino também tem preconceito também. E aí em relação à música clássica. E aí tem uma parte ali que o Álvaro, o pianista Álvaro, ele fala ali, ele critica certas músicas ali que dá a impressão que parece que só serve para ser de fundo ali, que não tem relevância nenhuma, né? E aí o Juscelino, ele fala, não é música de fundo, mas a música clássica, ela também é música de fundo, os desenhos animados, aí ele fala dos desenhos animados, Tom e Jerry, Pica-Pau, Pernalonga, tocava muito música clássica, e é verdade, tocava mesmo. Aí a gente precisa entender também o contexto, por que colocavam música clássica nos desenhos animados? Tem também um porquê disso. Não é também exatamente porque o pessoal que produzia ali os desenhos e tal, editava ali, tinha realmente um grande interesse, né, pela música clássica, né? Uma grande paixão por música clássica. Não era bem assim também, né? É porque era um negócio dos direitos autorais, né? Como eu já falei. Então, aqueles artistas recentes, assim, artistas contemporâneos, né? Da época que os desenhos eram feitos, produzidos, a maioria ali dos anos 40 já, né? Começo dos anos 50 ali. Esses artistas tinham que pagar direito autoral para colocar as músicas dele. Geralmente, o que estava em voga na época é aquela coisa do swing, né? Era aquele jazz primitivo do swing, que seria a música talvez mais adequada para colocar nesses desenhos, né? No entanto, não se colocava porque tinha que pagar direito autoral. E aí eles colocavam a música clássica de certos compositores que já estava ali no chamado domínio público. Então a gente percebe que, por exemplo, Chopin, Liszt, Bach, Beethoven, né? Coisas assim. Rossini, né?
Principalmente desenhos do Pica-Pau tocava muito as músicas do Rossini. Porque tinha essa coisa do domínio público, né? Então não se pagava nada. E aí era mais fácil. E aí se utilizava a música clássica, né? E aí o que aconteceu que não era porque a música clássica, ela, digamos assim, de uma maneira totalmente espontânea, ou ela foi usada, ou era música de fundo, né? Não, porque aí, por causa de todo esse contexto que eu falei, que ela era utilizada, né? Dessa maneira. E isso criou um estereótipo, né? Também porque muita gente fala, eu não gosto dessa música do Liszt porque parece musiquinha de desenho animado, né? Então toda vez quando vai tocar aquela rapsódia, a famosa rapsódia, né? Húngara do Liszt, né? E aí as pessoas falam a musiquinha do Pica-Pau, né? Do Tom e Jerry. Porque associado, assim como a valsa, né? Aquela grande valsa número 1 do Chopin, né? Que vai falar que é a música do Pernalonga, né? Que tocava muito no desenho do Pernalonga. Porque foi usada, né? E aí criou-se esse estereótipo. Então até nisso, né? Esses preconceitos que ligados a os estereótipos, que é uma coisa realmente que prejudica muito as artes, né? E na música isso foi uma das grandes pragas, né? Na história da música, aquela coisa dos estereótipos, né? Então fica aquela coisa, a música que é disso, daquilo. Música que remete a isso. Música de desenho animado, música de, de dança medieval, música de se cantar na lavoura, música de festa de granfino, né? E agora tem esse termo, né? Mais modernamente aí, música de elevador, né? Que virou sinônimo de música sofisticada, mais meio monótona e cafona, né? Que seria a chamada música de elevador. E aí cria-se todos esses estereótipos, né? E isso às vezes prejudica, né? Até a audição musical, né? Porque a pessoa ela tem que às vezes ouvir aquela música e esquecer que aquela música ela foi usada em algum desenho, em algum filme, em alguma coisa. Isso também prejudicou muito, mais modernamente falando, o jazz, o chamado jazz fusion, né? O chamado jazz rock. Coisas fantásticas, né? Que foram feitas, né? No jazz fusion e que foram muito usados em programas esportivos, aberturas, né? De jornais, telejornais, programas esportivos e também até de quando as emissoras saíam do ar, né? Eles colocavam uma música, né? E geralmente eles colocavam sempre música de artistas do chamado jazz rock ali. E essas músicas, elas ficavam também ou banalizadas ou estereotipadas, né? E aí a pessoa ia ouvir não esquecia até da qualidade da música, né? E aí só falava que era a música lá do programa, né? A música que toca naquele jornal, a a música lá do encerramento ali da época que as emissoras faziam manutenção, saíam do ar, né? De madrugada, ficava tocando a música lá que toca de madrugada lá quando a Globo sai do ar. E, e depois quem tinha conhecimento musical, né, e aprecia música de qualidade,
Aí sabia que eram grandes artistas e que eram músicas sensacionais. Só que, infelizmente, elas ficavam estereotipadas também nisso. Por causa de serem usadas, né? E às vezes até de maneira indevida, né? Porque muitos não eram todos que pagavam direitos autorais, né? E aquelas músicas, né? E eram usadas dessa forma. Mas, enfim, então aí, voltando a essa questão, e do Juscelino lá e do Álvaro Siviero, esse embate lá, aí eu cheguei até, achei interessante focar também, né, nessa polêmica desse vídeo, porque mostra todos esses preconceitos de ambas as partes, né? Porque tanto o pianista Álvaro Siviero, ele mostrou ser um cara também preconceituoso, porque é um cara que não conhece música popular. Então, quando ele fala em música de alto valor artístico, música elevada, aí ele só fala de música clássica. Ele não conhece música popular de qualidade, de profundidade artística. E o Juscelino também aí já mostra o preconceito dele em relação à música clássica. Ele também não conhece música clássica com profundidade. Ele não conhece porque ele também tem esse preconceito ligados a esses estereótipos, né? E isso também não é legal. Então eu sempre achei curioso isso, porque eu nunca gostei, sempre me revoltou isso. Os preconceitos de ambos os lados, porque eu nunca achei legal o preconceito de vários acadêmicos ou vários intelectuais em relação à música popular, de generalizar ela, né? Porque da mesma forma como existe musiquinha clássica medíocre, ruim, né? Então existe a música popular medíocre, ruim. Existe música pop de péssima qualidade também, né? Existe música de massa sem nenhum valor artístico. É verdade. Mas existe também a música clássica também, medíocre também. Existe também a chamada musiquinha clássica, que também não acrescenta nada ao ouvir ela. E da mesma forma, também não é legal, eu nunca achei legal os músicos populares ou os artistas da área popular, ou o pessoal que ouve muito música popular também, ter preconceitos em relação à música clássica, que também é uma coisa também que não é legal. Porque, primeiro, que se você não tem familiaridade com aquela linguagem, como você já tem uma opinião formada sobre aquilo, se você não tem um aprofundamento daquilo? E, da mesma forma, quem é da área da música clássica, ele não pode falar de música popular de maneira ofensiva ou menosprezando ela, se ele não tem nenhum aprofundamento também em relação à música popular. Se ele não conhece, né, ele generaliza ela, como ele pode? Aí eu lembro de um vídeo do falecido Olavo de Carvalho, que, independente, aí o pessoal que cultua ele, né? Não estou aqui. Claro que ele foi um grande intelectual, um grande filósofo, escritor. Ninguém aqui desmerece o lado dele, essa erudição dele. Mas em algumas coisas ele também falava bobagens, ele também mostrava que não tinha conhecimento. Então aí quando alguns vídeos na internet, que por exemplo eu já vi ele falando que o brasileiro perde tempo porque ele gosta muito de samba, o samba é banal. E aí eu fico pensando que ele era um ignorante em relação à música popular, e principalmente no caso do samba, né? Porque ele fala que o samba é banal, então ele nunca ouviu um disco, alguma obra do Nelson Cavaquinho. Que se ele conhecesse a obra do Nelson Cavaquinho, ele jamais ia falar, generalizar, falar que o samba é banal. Ele nunca ouviu um álbum ou uma obra
inteira do Cartola, né? Ele nunca ouviu, por exemplo, um Paulinho da Viola, né? Tem coisas do Paulinho da Viola de grande profundidade artística, letras inspiradíssimas. Então, aquilo não é banal. Então ali ele generalizou, né? E generalizou por causa desses preconceitos, como já disse, por não ter conhecimento profundo. No caso ali do samba, né? Ele não tinha o Olavo de Carvalho. Então essas coisas que nos revoltam, né? Esses preconceitos que eu particularmente não tenho e, e jamais vou ter, porque a música, eu amo a música de maneira ampla, né? Eu não tenho essas distinções nesse aspecto, né? Nesse aspecto de achar que uma é maior ou menor do que a outra. Não, nós precisamos das duas linguagens e as duas linguagens são importantes. Então eu vou parando por aqui, aí o próximo vídeo agora eu vou falar de uma outra questão, que é que a música clássica ela não chega ao grande público por causa de um motivo que é bastante polêmico para mim, que eu vou tocar nessa ferida, que é o próprio meio dela. Então, o próprio meio da música clássica é que faz as pessoas, o grande público, ficar distante dela. Então, o próximo vídeo eu vou falar sobre esse tema. Então, até lá.